Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje continuaremos a estudar as lições bíblicas da classe dos jovens do quarto trimestre de 2020, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Pela bondade de Deus, hoje estudaremos a lição de número 11 para o dia 13/12 de 2020, a mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 42, e nos diz o seguinte: E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A síntese diz: a samaritana, numa conversa com Jesus, teve a sede da sua alma saciada pelo Mestre. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, João capítulo 4, versículo 1 ao versículo 15, assim está escrito: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor,
dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O evangelista João apresenta uma história ocorrida no ministério de Jesus quando ele passa por Samaria. Naquela terra, na terra dos samaritanos, desprezada pelos judeus, Jesus se dirige à localidade onde havia um poço. Afinal de contas, ele estava cansado e precisava beber água e descansar. E quebrando um protocolo, Jesus falou com uma mulher samaritana. O impacto deste encontro e da palavra do Senhor foi tão grande na vida daquela mulher que o testemunho dela alcançou a localidade e a região onde ela vivia, a ponto de o Senhor dizer a seus discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. No primeiro tópico da lição, o comentarista vai nos mostrar que Jesus estava a caminho da Galileia. No caminho da Galileia. Ele vai sair da Judéia e vai para a Galileia, conforme nós observamos no capítulo 4 e no versículo de número 3 do Evangelho escrito por João. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Ao narrar a história da mulher samaritana, João descreve que o encontro dela com Jesus se deu em território samaritano. Jesus, ele sai da Judéia depois de saber, conforme está no capítulo 4, versículo 1, que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus não batizava mais os seus discípulos. Ora, depois de vocacionar os primeiros discípulos, transformar água em vinho e do seu encontro transformador com Nicodemos, a fama do mestre, ela vai se espalhando cada vez mais. Por onde se passa, ouve-se falar do Jesus, o Nazareno, das suas palavras de autoridade, com autoridade, e do que ele já vem fazendo, a exemplo da transformação da água em vinho. Quando ele sai da Judéia, ele vai percorrer pelo menos 150 quilômetros para chegar à Galileia. E aqui é um ponto muito interessante. Jesus ele vai percorrer 150 quilômetros para se distanciar ao máximo dos fariseus. Jesus tinha prazer em sentar entre publicanos e pecadores, mas ele queria a distância dos fariseus que, conforme ele mesmo falou, eram sepulcros caiados por fora, aparentemente santos, perfeitos, mas era um sepulcro bonitinho por fora, podre por dentro. Jesus queria a distância dos fariseus. O povoado por onde Jesus passou, Sicar, era o local que Jacó dera a José, no qual havia um poço. E esse poço, por sua vez, servia de abastecimento de água para pessoas e animais daquela região, mas também para pessoas que estavam de passagem, a exemplo do próprio Jesus, que parou,
sentou à beira do poço para descansar e dali beber água para aliviar a sua viagem. Jesus deixou claro e deixou a Judéia, iria se dirigir para a região da Galileia, um ambiente repleto de influência gentia. E nesse caminho passou por Samaria. É possível que houvesse outras rotas, diga-se de passagem, outras rotas mais distantes, preferidas pelos judeus. Alguns judeus, quando iam para a Galileia, preferiam percorrer outro caminho, ao invés de passar pela Samaria ou pelos territórios samaritanos, a ponto de gastarem o dobro do tempo, ao invés dos 3 dias necessários se passassem por terras samaritanas. Mas Jesus, ele vai deixar bem claro que era-lhe necessário passar por Samaria. Glória a Deus. Olha que interessante, meus irmãos. Porque era-lhe necessário passar por Samaria. Na sequência do texto nós vemos a necessidade de passar por Samaria era porque Jesus queria pregar o Evangelho para uma única mulher. Jesus, como pregador, ele é um exemplo para nós. Ele não procura grandes multidões. Ele não procura grandes plateias. O seu desejo maior era pregar o Evangelho, mesmo que para isso a sua plateia, o seu público, fosse uma pessoa, porque ele não queria plateia, ele queria vida disposta a ouvir o poderoso Evangelho que liberta, que restaura, que sara, que salva. Sim, havia uma grande obra aguardando Jesus na região dos gentios, mas antes de chegar lá, Samaria precisava ser visitada pelo Mestre, pelo Criador dos céus e da terra. Esta região, ela era desprezada. Sim, meus irmãos, os samaritanos eram desprezados. Mas os desprezados receberiam a visita do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque ele escolhe as coisas vis, loucas, desprezíveis, que não têm, que não são, para envergonhar as sábias, entendidas, as que têm, as que são, a fim de revelar a excelência do seu poder. Ele manifesta-se na vida de simples vasos de barro para mostrar que ele é Deus poderoso, escolhe quem quer, quando quer, onde quer e da maneira que quer para glorificar o seu santo, eterno e poderoso nome. Esta samaritana, ela era uma mulher trabalhadora, ela não era preguiçosa. É dito por João que o encontro de Jesus com a samaritana deu-se quase a hora sexta, próximo do meio-dia. Esse não é necessariamente o melhor horário para se buscar água. Experimente andar nesse horário com um cântaro de barro vazio sobre os ombros e voltar para casa com esse cântaro cheio.
Era um trabalho pesado, forçoso, realizado aqui por essa mulher. Mas percebamos uma coisa muito simples, que quando Jesus se encontra com essa mulher, ele vai fazer uma coisa incomum para os homens judeus na época. Jesus se dirige a essa mulher e vai lhe pedir água. Neste horário que ele está a pegar água, é bom destacar, evidentemente, provavelmente havia outros poços de água mais próximos da sua residência. Mas por qual razão ela vai a um lugar mais distante e neste horário de sol insuportável? Nós podemos imaginar pelo menos duas razões. Primeira, aquela mulher sai da sua casa para um lugar mais distante. Aquela mulher sai da sua casa para buscar água num lugar, em um horário inapropriado, onde o calor estava mais insuportável, quase meio-dia. Primeira razão, ela sai para buscar água, porque ela pensa, ninguém me conhece naquele lugar. E isso ela vai fazer porque ela era uma mulher, conforme perceberemos mais à frente, digamos que de vida fácil, ela já teve 4 maridos e agora está com um 5º relacionamento amoroso. E este não é marido dela, como ela mesma fala. Então ela pensa, eu vou para um lugar mais distante. Lá ninguém me conhece. Ninguém vai falar mal de mim, ninguém vai me apontar, ninguém vai me acusar. Então ela sai da sua casa para um lugar mais distante e em um horário onde possivelmente não teria ninguém para tirar água como ela estava indo fazer. Mas quando ela chega lá, ela encontra-se com um homem. E o homem percebe algo inusitado. Aproximadamente meio-dia, uma mulher com um cântaro vem buscar água. Ora, mas ele não se assusta. Ele não é pego de surpresa, pois para isso era-lhe necessário passar em Samaria para curar a alma daquela mulher, para tratar a alma daquela mulher. A samaritana não foi ao poço saber da vida das pessoas de sua aldeia, e foi trabalhando que ela encontrou a salvação da sua alma na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ora, ela tinha plena ciência, pleno conhecimento dos costumes da sua época. Por isso que ela vai, digamos que, ficar surpresa quando Jesus se dirige a ela pedindo água. Jesus faz, conforme vimos na introdução, o que era incomum. Ele quebra protocolo. Ele vai se dirigir, ele vai falar com uma mulher, e esta, por sua vez, ela era samaritana. Por qual razão o escritor, o autor do Evangelho João, por qual razão ele faz questão de identificar a origem desta mulher? Ele vai dizer que ela é uma mulher, e para complicar ainda mais, ela é samaritana.
Ele tinha pleno conhecimento das desavenças entre judeus e samaritanos. Ele tinha pleno conhecimento da rivalidade existente entre judeus e samaritanos. E alguns teólogos, alguns estudiosos vão indicar pontos de divergências entre judeus e samaritanos. Vejamos alguns. Primeiro, os samaritanos acreditavam que o lugar da adoração era no Monte Gerizim, enquanto que os judeus acreditavam que o lugar da adoração era em Jerusalém, restritamente em Jerusalém. Os samaritanos desprezavam os judeus porque afirmavam que os judeus misturaram rituais religiosos do judaísmo com rituais babilônicos. Os samaritanos rejeitavam a supremacia da dinastia davídica. Os samaritanos rejeitaram a mensagem dos profetas e deliberadamente fizeram alterações na Torá para fazer ajustes teológicos e inserir em práticas e ensinamentos heréticos na sua vida cotidiana e na sua adoração. Os judeus não querem isso. Os judeus também vão acusar os samaritanos de misturas religiosas, étnicas e de toda ordem. Logo, isso vai perdurar por longos anos e chega inclusive neste diálogo existente entre Jesus e a mulher samaritana. E ela fica impressionada. Um homem falar com uma mulher já é algo de se assustar. E falar com uma samaritana, com uma rival, com uma inimiga, isso intensifica ainda mais essa assombração. E ela vai perguntar: como pode, sendo tu judeu, pedir água a uma mulher samaritana? Isso evidencia, deixa muito bem claro a desunião entre judeus e samaritanos, que existia ainda e ela não estava esquecida. Ou seja, são séculos de contendas entre esses dois povos, judeus e samaritanos. Os samaritanos eram vistos pelos judeus como pessoas impuras, misturadas. Samaria era vista como um ambiente idólatra. Foi em Samaria, lembremos-nos, que o rei Acabe instalou um templo a Baal, 1 Reis 16:32. Mas Jesus, como um doutor da lei, um conhecedor profundo da lei, que desejava saber quem era o seu próximo, ao que o Eterno contou uma parábola, onde um samaritano misericordioso era o personagem que se destacava. Sim, Jesus sempre ensinou, inclusive aos doutores. Ele era especialista, desde 12 anos de idade, ele já ensinava aos doutores, e mais uma vez, agora na vida adulta, um doutor, um homem letrado, profundamente conhecedor das leis. Ele pergunta mais: Jesus, me diga uma coisa, quem é o meu próximo? Nesta parábola, onde um samaritano misericordioso era o personagem que se destacava, socorrendo um homem que vivia de Jerusalém, vinha de Jerusalém, Jesus vai mostrar, ao fim da parábola, ele pergunta quem agiu misericordiosamente. O homem questionado sequer pronuncia que foi o samaritano. Ele diz: somente o que usou de misericórdia.
Jesus mostra, dar o exemplo que todos nós precisamos usar de misericórdia sem distinção. E ele vai mostrar para esta mulher que ele não veio para perpetuar a divisão. Ele veio para desfazer o muro que separava judeus e samaritanos, judeus e gentios, criando um único povo, a saber, a sua amada igreja. Onde, pois, tens água viva? Ela vai perguntar. Quando ela se dirige, Jesus vai dizer: mulher, se tu soubesses quem te pede água, na verdade eu não te pediria, mas tu é quem irias me pedir água, e eu não te ofereceria H2O, essa água natural. Porque quem bebe desta água volta a ter sede. Mas ela pergunta mais: és tu maior do que Jacó? Deste mesmo poço ele bebeu. Ele deu de beber a seus filhos e também deu de beber aos seus animais. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus já vai evangelizando a samaritana, à medida que ela vai lhe fazendo perguntas, pacientemente. Jesus vai respondendo todos os questionamentos daquela mulher. Uma fonte de águas vivas só pode ser usufruída por alguém que tem acesso a ela. Quando ela começa a questionar a Jesus, Jesus já começa a lhe dar água viva que sacia sua sede. E à medida que Jesus vai lhe respondendo, ela vai questionando. Ela está dizendo: eu quero mais dessa água. Dá-me mais dessa água, mesmo sem saber que está tomando, que está bebendo da água viva. Jesus não tinha um balde com corda para tirar a água do poço de Jacó. E isso impressiona aquela mulher. Mas como assim? Se tu não tens nem como tirar água deste poço para me dar, como tu irás me oferecer água da vida? A mulher olhou para Jesus e viu nele um judeu, apenas um simples judeu, ao lado de um simples poço, sem os instrumentos necessários para prover a água que o seu corpo precisava. Mas ela não conseguia enxergar que Jesus oferecia a ela a água que saciaria a sua alma por toda a vida. Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas aquilo impressiona. És porventura maior que o nosso pai Jacó? Repito, és porventura maior que o nosso pai Jacó? A pergunta da mulher mostra que ela tinha uma referência histórica. Jacó era considerado o ascendente dos que moravam naquela região. Ele tinha recebido a primogenitura, enganando o pai Isaque, que estava velho e cego, e ainda colocou Deus na história. Quando questionado por que havia retornado tão rápido da caça, fazendo-se passar por Esaú, Jacó falou: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Gênesis 27:20. Jacó, após anos, viu o que era enganar
e ser enganado, pois foi enganado por Labão. Mas, para a mulher samaritana, a grandiosidade de Jacó era inegável. E seu ponto de referência é redirecionado por Jesus quando ele diz que quem bebesse da água daquele povo voltaria a ter sede. Jesus não deturpou a imagem de Jacó, mas retornou a conversa no ponto principal, a sede que só pode ser saciada nele. Com outras palavras, Jesus estava dizendo: ô mulher, quem está diante de você é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que José. Quem está diante de você é simplesmente aquele que pode te dar a água da vida, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Na sequência, nós vamos observar que na continuidade do diálogo, aquela mulher fica impressionada e Jesus vai preocupar-se com a vida espiritual daquela mulher, não apenas com a água, mas com a vida espiritual daquela mulher e também com a vida afetiva dela. Repetindo, Jesus se preocupa com a vida física, Jesus se preocupa com a vida espiritual, mas Jesus também se preocupa com a vida amorosa e afetiva daquela mulher. Quando ela diz: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda estava compreendendo tudo no plano natural. Aí Jesus olha para ela e diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus muda de conversa e diz: chama o teu marido e vem cá. Ela vai olhar para ele neste diálogo profundo e vai dizer: não tenho marido. Glória a Deus. O mestre, quando diz àquela mulher que chamasse o marido, e ela lhe responde que não tinha marido, Jesus aproveita a situação e comenta que ela havia dito a verdade. Versículo de número 17. Disseste bem. Não é que Jesus está aplaudindo pelo fato dela já ter tido 4, 5 e agora está com outro homem, não. O que Jesus está dizendo: parabéns por ter falado a verdade. Não mentiste, falastes a verdade. Aí Jesus continua mostrando que conhecia muito mais da vida dela. Lembremos-nos, ela vai para lá pensando: ninguém me conhece, ninguém sabe a minha história, ninguém conhece a minha vida. Só que estava ali aquele que conhecia todos os dias da história daquela mulher, que sabia inclusive quantos fios de cabelo haviam na sua cabeça, que conhecia os traumas da sua alma, a angústia do seu coração, a sede pela vontade de Deus, pela salvação. Aí Jesus olha para ela e diz: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Tudo isso falaste com verdade. Glória a Deus para sempre. Jacó deu a eles um poço, mas Jesus lhes oferecia a possibilidade de terem fontes
de água viva, limpa e inesgotável. Jacó ofereceu a eles poço para saciar a sede física, material, que manteria a vida física. Mas Jesus oferece a água da salvação, a água que jorraria para a vida eterna. Como um judeu estranho naquela aldeia poderia saber que a mulher havia passado por 5 casamentos e que o relacionamento que tinha naquele momento não se enquadrava dentro da orientação de Deus, o casamento. Ora, essa mulher buscou várias vezes ser amada e aceita, buscando o prazer pelo prazer, o que o mundo prega nos dias de hoje, o que o mundo propõe para os dias de hoje. É por essa razão que as pessoas casam e dão-se em casamento na mesma facilidade que se divorciam, desagradando a Deus, descumprindo com a sua vontade. E isso, inclusive, está sendo recorrente no meio evangélico por várias razões. Primeira, precipitação. Os homens e as mulheres, em especial os jovens e as jovens, não querem mais ter paciência de aguardarem o momento certo para contraírem o matrimônio de acordo com a vontade de Deus. Por isso, frustram-se, decepcionam-se e divorciam-se. Outra razão é que os homens perderam o temor à palavra de Deus. Os homens não estão mais preocupados. Quando eu digo homem, estou me referindo à raça. Homens e mulheres perderam o temor a Deus e a sua palavra. Logo, tanto faz casar ou descasar. E isso tudo buscando viver o prazer pelo próprio prazer, sem contar os relacionamentos extraconjugais, sem contar os relacionamentos prematuros, mantidos às ocultas, às escuras dentro das igrejas. Aliás, alguns, mesmo no erro, mesmo no pecado, mas continuam cantando, pregando, integrando departamentos das congregações nas igrejas, desenvolvendo atividades nas igrejas, pensando que estão enganando a Deus. A Deus ninguém engana. Você engana a si mesmo. Você engana o seu coordenador ou coordenadora, você engana seus pais, você engana seu pastor, mas a Deus ninguém engana. Cuidado, Deus é bom, Deus é amor, Deus é longânimo, mas Deus também é justiça. Uma hora ou outra, a capa vai cair e Deus vai mostrar quem é você. O meu conselho é: corra, procure o seu pastor, converse com o seu pastor e busque viver para a glória de Deus em santidade. Pois disse o escritor aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas voltando, ela busca o prazer pelo prazer, mas em todas essas buscas, em todos esses relacionamentos, houve rupturas, houve frustração, houve
decepção. Sabe por quê? Porque somente em Deus ela seria uma mulher completa. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico da lição. Este é verdadeiramente o Cristo. Os homens chegaram à conclusão. Aquela mulher chegou à conclusão. Ela, juntamente com os samaritanos que ouviram falar de Jesus e ouviram as palavras do Mestre, chegaram à conclusão: este é verdadeiramente o Cristo. Neste seu diálogo com Jesus, ela percebe: este judeu não é um judeu comum. Este judeu não é como os outros judeus, que se consideram melhores que os outros, que se consideram superiores aos outros, que se acham mais importantes que os outros. Queridos, estamos falando da pessoa mais ilustre que a terra já recebeu, Jesus, mas ele é um exemplo de humildade. Aliás, ele mesmo vai dizer: aprendei de mim. E olhe que quando ele diz aprendei de mim, a palavra aprender é um verbo empregado no modo imperativo. Jesus está dizendo: isso aqui é uma ordem. Para quem quer me seguir, precisa aprender comigo. E olha que características Jesus vai dizer de si mesmo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Esse é o Cristo que nós conhecemos. Esse é o Cristo que nós devemos seguir. São esses exemplos que precisamos trazer para a nossa vida: humildade e mansidão. Naquele diálogo, Jesus revela para a mulher a sua vida de forma impressionante. Ora, isso vai deixar a mulher surpresa e ela não tem outra palavra ou outras palavras a não ser dizer: vejo que és diferente. Eu vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Aquela mulher, ela declarou essas palavras: vejo que és profeta. Em Israel, várias declarações foram dadas sobre Jesus, como a que ele era samaritano e tinha demônios, João 8,48, que expulsava demônios por Beelzebu, Mateus 12,24, que era comilão e beberrão e até mesmo amigo de pecadores, Mateus 11,19. Detalhe: todas essas declarações faladas por judeus puros, santos, mas esta samaritana impura, desprezada, ela vê o que os outros não viram. Ela ouve o que os outros não ouviram. Ela sente o que os outros não sentiram. Ela aceita o que os judeus desprezaram: Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Repito, as declarações pejorativas acerca de Jesus, ora apresentadas, eram declarações vindas de pessoas que estavam vendo milagres e ainda assim rejeitavam o Filho de Deus. Aliás, ainda hoje isso é comum no nosso meio. Infelizmente, existem pessoas que se assustam, se escandalizam quando ouvem alguém cantar determinadas letras de hinos, mas o seu comportamento dia a dia é pior.
do que muitas coisas. Existem pessoas que reclamam de determinados comportamentos, mas as suas atitudes e conduta são piores do que muitas coisas feitas por outras pessoas. Mas a samaritana, por sua vez, reconheceu que aquele judeu tinha o que os profetas do Antigo Testamento tinham, a capacidade de saber o que ninguém sabia, oh glória! E evidentemente isso era fruto da ação do Santo Espírito de Deus na vida de Jesus Cristo. Na prática, o que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus. Eu vou repetir. O que nossas palavras e nossas atitudes dizem acerca de Jesus. Muitas vezes há um hiato, há um abismo, há um distanciamento entre o que falamos e o que fazemos. Na verdade, o que falamos e o que fazemos devem andar juntos, casados, próximos. Dessa forma, glorificando o santo nome de Jesus. Não adianta você falar e exigir uma coisa das pessoas e você se comportar e ser outra coisa totalmente oposta ao que você vive falando. Que percepção temos quando ouvimos a palavra do Mestre? Será que as palavras do Mestre são ao nosso ouvido como comichões? Será que ainda temos prazer em ouvir a exposição das sagradas letras, das sagradas escrituras? Será que temos prazer em meditar nela de dia e de noite? Ainda vemos seus milagres em nossos dias? Se não os vemos, é porque Deus não tem poder mais de operar? Ou porque nós não estamos nos conduzindo como verdadeiros servos de Deus que vivem para a sua glória e querem andar segundo a sua palavra? Uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto e causou grande impacto na vida daquela mulher é a sua referência à adoração ao Deus eterno. Eu vou repetir. Uma das palavras manifestas por Jesus que causam mais impacto e causaram profundo impacto na vida daquela samaritana é a sua referência à adoração ao Deus eterno, o Todo-Poderoso. A samaritana muda de repente o seu diálogo quando ela percebe: este homem é diferente dos demais, ele é profeta de Deus. Ela agora quer tirar uma dúvida que há muito existe entre os samaritanos. Aí ela vai perguntar: mas Senhor, me diga uma coisa, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Me explique, me tire esta dúvida. Onde devemos adorar? Em Jerusalém? Sim. Jesus, por sua vez, neste diálogo sobre a adoração, ele vai mostrar: mulher, crê-me, creia em mim, acredite no que eu estou falando. Você não acabou de dizer que eu sou profeta? Então acredite no que eu vou te falar. A hora vem, aliás,
a hora já chegou. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus aqui está dizendo, não podemos restringir o lugar da adoração. O mais importante não é o lugar, é o adorador e a quem principalmente ele está adorando. Não importa se o adorador está em Jerusalém ou se está no Monte Gerizim, nos territórios samaritanos, não importa. A hora vem em que nem no monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces, o que não sabeis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas a hora vem e agora a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores, percebamos que Jesus vai utilizar aqui verdadeiros, autênticos, não são falsos, não procuram adorar para impressionar, só quando estão em grandes eventos, em grandes multidões, nos dias de hoje, apenas quando estão com o microfone na mão. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E tem mais, Jesus vai dizer por quê? Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Ora, se o Pai procura, é porque não existem tantos assim, verdadeiros adoradores. Porque Jesus está dizendo, deixa eu explicar uma coisa. O Pai não está procurando alguém só para adorar em Jerusalém, no centro, no lugar de destaque, onde se dá ibope, onde se tem mídia. O Pai não está preocupado apenas em encontrar adoradores nos lugares afastados, quando alguém se preocupa em adorar apenas quando é desprezado, rejeitado e esquecido, não. Porque isso aqui estabelece uma relação explicativa. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem, em espírito e em verdade. Isso é que o Pai está à procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração existia na época de Jesus, entre samaritanos, entre os judeus, inclusive os próprios fariseus adoravam. Lembremos-nos de que quando os fariseus chegavam nos centros, no meio das grandes multidões, eles faziam questão de orar alto e dizendo: ó Pai, graças te dou, porque não sou semelhante a estes. Esse tipo de adoração não agrada a Deus. Essa adoração não chega ao trono de Deus. Simplificando, Deus não procura a adoração. Quando eu falo que Deus não está à procura de adoração, é porque pelo texto a gente já percebe. Existe a adoração falsa e existe a adoração verdadeira. E o que é que o Pai procura então?
Se ele não está à procura de adoração, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se há verdadeiros adoradores, claro, há verdadeira adoração. Falsos adoradores não terão adoração verdadeira. Você sabe muito bem, não se pode plantar uva e colher manga. Não se pode plantar maçã e colher banana. O pé de banana só dá banana. O pé de maçã só dá maçã. Falso adorador só produz falsa adoração. Mas verdadeiro adorador só produz verdadeira adoração. É por isso que ele procura verdadeiros adoradores. Porque na época a adoração já existia, mas era geralmente adoração mecânica, que cumpria apenas rituais. Adoração para cumprir protocolo. Adoração para satisfazer o desejo do líder. Adoração para impressionar a multidão. Mas o verdadeiro adorador, ele não procura plateia, ele não procura público, ele não quer saber quem está ali observar. Ele adora ao Pai em espírito e em verdade, e em toda e qualquer circunstância e situação. O próprio Jesus, em outra ocasião, mencionou o profeta Isaías. Olha que palavras duras. Pois que este povo se aproxima de mim, e com boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. É o típico adorador que não adora em espírito e em verdade, porque o adorador autêntico, verdadeiro, que adora em espírito e em verdade, cada vez mais ele se aproxima de Deus. E diferentemente do fariseu, ele não chega para impressionar. Ele não quer mostrar que tem credenciais, predicativos, adjetivos. Ele não quer saber de nada disso. Ele apenas chega diante de Deus e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou miserável, sou pobre, pecador, mas nasci para te adorar em espírito e em verdade. Glória a Deus. O ritual da adoração, ele era respeitado. Sim, cumpriam-se os rituais à risca, mas o viver de acordo com a vontade de Deus havia sido substituído pelo afastamento do Senhor. O culto havia se transformado numa forma de manifestar uma tradição cultural passada de pai para filho. E não é de estranhar que nos nossos dias, irmãos, estejamos também mudando essas coisas. Existem lugares onde não mais se tem culto, é show, glória a Deus. E é até compreensível, em shows existem estrelas no plural. Em shows, quem é honrado, quem é adorado, o nome que está em evidência não é o de Jesus, é show. Quem brilha são os homens. Se existem shows, mas quando se tem culto, a adoração é voltada, é atribuída ao único e verdadeiro Deus. É possível para algumas pessoas cultuar no santuário e fora dele ter uma vida que não corresponda aos momentos de adoração no templo. Jesus disse que
que a adoração não poderia ter uma ordem. A liturgia pode fazer parte do nosso culto, onde ordenamos os momentos das nossas atitudes de louvor, do ato de ofertar, do momento de ouvir a palavra. O culto tem que ter ordem, tem que ter decência. O que Jesus deixou patente é que o nosso culto a Deus deve ser entregue por inteiro, em espírito, numa adoração feita com sinceridade e em verdade, sem máscaras. Diante de tudo isso, depois do encontro com Jesus, a samaritana foi impulsionada a levar as boas novas aos demais samaritanos daquela localidade. Em nenhum momento que passamos com Jesus é sem importância. Os samaritanos de Sicar foram falar com Jesus e ao fim do encontro pediram que ele ficasse em Samaria. O mestre ficou ali 2 dias e foi reconhecido como verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, viram em Jesus a salvação de Deus, ao passo que em seu ministério o Salvador diversas vezes foi rechaçado pelos judeus. Como disse João, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os samaritanos viram e creram no que Jesus disse. João não registra milagres ocorridos entre aqueles samaritanos, nem qualquer outro sinal, senão as poderosas palavras do Mestre. Eles creram no que ouviram, ao passo que dentro de Israel, locais como Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que presenciaram sinais feitos por Jesus, permaneceram incrédulos. Quanta diferença faz a incredulidade, como também faz a diferença o estar aberto para ouvir a palavra de Deus. E assim, nós finalizamos esta lição dizendo que o encontro de Jesus com a samaritana nos mostra que é possível trazer para Deus uma adoração sincera e verdadeiramente espiritual. Mostra também que para Deus não importa o sexo da pessoa, sua condição social ou seu estado civil, pois Deus ama a todos indistintamente e deseja que sejam alcançados pelo santo Evangelho de Jesus Cristo. Revela também que o testemunho de uma pessoa pode transformar uma localidade inteira e que a fé naquilo que Jesus diz é suficiente para que pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do nosso Deus. Muito obrigado. Nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso compromisso. Lição de número 12. Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Deus te abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor e até a próxima.